É esse sentimento que eu quero que permaneça no teu coração. Essa presença de Deus, essa presença real do Senhor que não te abandona. Você não veio aqui para participar do culto, de um evento. Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor. Foi o Espírito Santo que te atraiu a este lugar, nessa noite. Eu creio nisso. E tem uma música antiga que mostra de maneira muito prática o quão Deus é real para nós, o quanto Ele deve ser real para nós. Olha para a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Está vendo ela aí? Este cântico diz que Deus é tão real quanto as pessoas que estão ao seu redor, tão certo quanto o ar que você respira. Assim é a presença do nosso Deus. Vamos cantar juntos? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quero ouvir vocês cantando agora. Vamos de novo? Deus está aqui. Que coral lindo. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Ah, irmãos, é esta presença maravilhosa que nós viemos cultuar. Um Deus que não está distante, um Deus que não está afastado de você, mas um Deus que anda conosco. Assim é Jesus Cristo, Deus Emanuel, Deus que anda conosco, está conosco. E é isso que eu disse para você neste início de ministração. Não é vir a este lugar, simplesmente sentar, participar de um momento, porque é legal o louvor, porque eles cantam muito bem, as músicas são bem apresentadas, não é porque a nossa liturgia é bem organizada e tem momentos legais, não é porque você sabe que hora que começa o culto, que hora que termina, mas é pela presença do Senhor, é pela presença de Deus neste lugar. Salomão, quando orientado, e até antes Davi, quando orientado a construir o templo, e assim seu filho Salomão, rei de Israel, ele constrói o templo. A palavra do Senhor diz que a presença do Senhor esteve sobre aquele lugar. A palavra hebraica é kabod, o peso da glória de Deus. É como se uma montanha fosse arrancada de um lugar e lançada sobre outro. As pessoas tiveram temor de entrar no templo, porque a presença do Senhor era manifesta. Eles conseguiam ver a presença do Senhor através de uma nuvem. A palavra Shekinah, a presença de Deus manifesta como uma nuvem estava naquele lugar. É essa presença que a gente tem que sentir neste lugar, irmãos. Um coração que sente o Espírito Santo. Porque aqui, meus irmãos, o Senhor habita. Na tua vida, na tua casa, o Senhor é presente. Nós queremos entender então assim esta presença de Deus e viver com este mesmo temor, como eu estava dizendo, que assim as pessoas tiveram, de não conseguir entrar no templo que Salomão havia edificado, porque a presença de Deus estava. Porque hoje nós vivemos muitas vezes um evangelho que só é ministrado para acalmar o nosso coração, para fazer massagem no nosso ego, para fazer carinho na nossa cabeça, e não é assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor muitas vezes confronta os nossos corações, e ela precisa muitas vezes nos fazer revisar aquilo que temos feito, para endireitar os nossos caminhos. É experimentar um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. Como o pastor Edson pregou no domingo passado, dizendo que o chamado do discípulo, o servo do Senhor, o discípulo de Cristo, também é chamado para sofrer pelo Evangelho. É uma palavra que a gente não gosta de ouvir, e que por muito tempo foi ministrado nos púlpitos da igreja, e como eu disse, hoje foi alterado.
Em muitos lugares a gente ouve apenas esse evangelho de bem-estar, de moeda de troca, que eu venho na igreja e eu for fazer a minha doação, minha contribuição, eu faço uma campanha, eu tenho um relacionamento com Deus, a partir do momento que Deus me beneficia. Se Ele para de cuidar de mim, se Ele para de responder minhas orações, se Ele para de me dar aquilo que eu quero, eu emburro, cruzo meus braços e eu não quero mais Deus. Irmãos, nós temos que ser cristãos raízes, como o pastor disse no domingo passado. Para com esse negócio de ficar no meio termo, eu não sei se quero, se não quero. Ou você é de Cristo ou você não é. Ou você serve o Senhor de todo o seu coração, e aí você o adora, você o busca, você o serve, independente das circunstâncias, não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é na sua vida, ou não. Esse é o chamado do discípulo. E esta palavra também de exortação e de admoestação continuamente estava nos lábios dos profetas do Antigo Testamento e também dos discípulos de Cristo, de Jesus e de João Batista no Novo. E eu gostaria de compartilhar com você um texto que está em Mateus capítulo 3, versículo 2, que fala a respeito disso. O texto nos diz assim: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aqui é João Batista que traz essa orientação no início do seu ministério, mas eu quero contar um pouco para você como era essa questão do arrependimento no Antigo Testamento e por que continuamente este assunto era tratado. O fato é que o povo de Deus, desde os seus primórdios, infelizmente, tinha um coração rebelde. Não é muito diferente, infelizmente, de nós. Continuamente o povo pecava e se afastava do Senhor. Continuamente eles mantinham uma vida de relacionamento muito superficial com Deus. Eles tinham a preocupação sim de ir ao templo, e era uma obrigação de ir pelo menos uma vez no templo, entregar sacrifícios ao Senhor. E quando eles iam, levavam o seu novilhinho, levava o seu cordeirinho, uma pomba, um pouquinho de farinha, um pouco de azeite, e ali eles entregavam para o sacerdote sacrificava o animal, e ele aspergia o sangue do animal sobre o altar, ele pegava um pouco desse sangue, colocava na testa da pessoa, colocava no seu lóbulo direito da orelha, na mão direita, no pé direito, e ele dizia assim para a família: olha, seus pecados estão perdoados. Muitos até, dependendo do pecado, eles colocavam a mão sobre um bode, e ali, digamos, transferiam o pecado para o bode, e o bode era sacrificado fora do arraial, para viver o resto do ano inteiro de uma vida de devassidão, de pecado, de distanciamento de Deus. Por causa da consequência desses pecados, continuamente este povo padecia, sofria, recebia os frutos amargos da desobediência. Um exemplo desse está no livro de Juízes. O povo era oprimido continuamente pelos povos vizinhos, como por exemplo os midianitas. E toda vez que eles eram oprimidos, como a gente faz também, eles lembravam de Deus. E aí eles ajoelhavam, eles oravam, eles choravam, eles clamavam por perdão, por misericórdia de Deus, eles faziam campanha e assim por diante. Obviamente, Deus, como é misericordioso e amoroso, Ele ouvia o clamor do povo. E levantava um juiz, uma pessoa destinada a organizar as coisas e trazer livramento, mas também não só o livramento humano, o livramento real, mas também o livramento espiritual, trazendo ordenanças do Senhor para que as pessoas lembrassem do que Deus havia dito e endireitassem os seus caminhos. O povo se acertava com Deus, voltava ao Senhor e havia o grande livramento. Eram abençoados e prósperos. Mas era só o tempo desse juiz morrer, para que assim o povo se afastasse novamente de Deus. E esse ciclo de insanidade e destruição acontecesse novamente. Por causa da desobediência, do coração rebelde, do coração endurecido do povo, o povo de Deus foi levado para o cativeiro. E por 400 anos, ao final do Antigo Testamento e início do Novo Testamento, houve um silêncio da parte de Deus. Deus não levanta profeta, Deus não levanta ninguém para trazer orientação, admoestação ao povo. Deus não traz nada, há um silêncio da parte do Senhor, até que Deus assim levanta João.
E você vai ver em Lucas capítulo 2, capítulo 3, como foi o chamado de João desde o ventre da sua mãe Isabel, para assim trazer palavra da parte do Senhor. Com mais detalhe você vai ver em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 3, e 7 e 8, que diz assim: João dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Jesus começa o seu ministério da mesma forma. Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus inicia o seu ministério dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Então deixa eu te explicar qual é a definição de arrependimento na Bíblia, tá bom? No Antigo Testamento nós temos duas palavras que explicam, que são traduzidas no português como arrependimento. A primeira palavra é naham, que significa estar arrependido, consolar-se, sentir remorso, ser confortado, ter compaixão, lamentar. E é uma ação de Deus para o homem. A outra palavra é a palavra sub, que significa retornar, voltar, arrepender. Voltar o coração a Deus, converter-se, é uma ação do homem a Deus. E no Novo Testamento a palavra grega para arrependimento é metanoia, que é uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de convicção. O exército romano tinha essa palavra metanoia como uma ordenança para, como se fosse hoje, meia volta vou ver no nosso exército. Então o general estava ali, o exército marchando, ele gritava: metanoia! E o povo mudava totalmente de direção, o exército mudava totalmente de direção. O arrependimento na Bíblia, então, meus irmãos, ele tem um chamado racional do nosso entendimento, nosso sentimento e a nossa vontade, para assim nós vivermos a vontade do Senhor de acordo com o que Ele tem para nós, se afastando daquilo que desagrada a Deus. Por isso, o chamado do discípulo, do servo do cristão, o servo de Deus, o cristão, é ao arrependimento nessa noite. Esta foi a temática da mensagem de João Batista. Este foi o tema central de Jesus Cristo. E Jesus, ele direciona os seus discípulos para dizer o mesmo. Em Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47, quando Jesus diz assim: está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Essa foi a mesma temática de Pedro. Pedro se apropria dessa palavra de Cristo, e no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2 você vai ver isso, Pedro também orienta a multidão que estava ali recebendo as boas novas do Evangelho do céu, dizendo: arrependam-se, sejam convertidos a Cristo, sejam batizados e assim recebam o dom do Espírito Santo. Você vai ver no último livro da Bíblia, Apocalipse, das 7 igrejas que são escritas cartas, 5 são orientadas ao arrependimento. Irmãos, o arrependimento é uma condição necessária para a salvação. Não há salvação em Cristo Jesus se você não arrepender-se dos seus pecados e assumir para si a culpa. Dentro da teologia, nós temos 2 sentidos para o arrependimento. Um é esse que está aparecendo aí para você na tela, a palavra atrição. A atrição é um arrependimento superficial, quando você é pego em uma falta, e por causa da consequência dessa falta, você chora, você se arrepende, você sente remorso, você sente culpa e tudo mais, mas não por causa da ação em si, por causa da consequência. Sabe quando você foi pego num erro, numa mentira, em algo que você estava fazendo encoberto e foi trazido à luz? E por causa daquilo que você poderia perder, por causa da situação em si, por causa da exposição, você chorou, você queria fugir, você sentiu todos aqueles sentimentos que pesaram sobre os seus ombros, mas não necessariamente fizeram mudar os seus caminhos?
É isso que significa atrição. É aquele sentimento que não te faz mudar. Na verdade é assim, quando baixa a poeira, quando as coisas normalizam, quando tudo se acalma, no teu coração brota até o desejo de fazer o errado de novo. Dessa vez, você aprendeu. Provavelmente você vai fazer diferente para não ser pego. Não é? O exemplo que nós temos de maneira muito clara desse sentimento, a atrição, é Judas Iscariotes. Mateus capítulo 27, você vai ver isso. Judas, ele não se arrependeu de ter traído Jesus. Foi a consequência de ter sido descoberto que gerou nele o remorso e as consequências em relação a isso. Mas há uma outra palavra na teologia que explica a questão do arrependimento, que é a palavra contrição, que é algo mais conhecido, uma palavra mais conhecida por nós. Contrição é uma mudança total, um afastar do pecado, um distanciar das coisas erradas, uma posição de metanoia, de mudança total de direção. É o exemplo de Davi, no Salmo 51, verso 10, quando ele diz ao Senhor assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É todo aquele peso, sim, de remorso, de tristeza, de angústia e tudo mais, mas que te leva a uma mudança, que te leva a se afastar do erro e nunca mais cometê-lo, como Davi assim fez. Ele olha para Deus e diz: Senhor, eu não quero ser mais o mesmo, por isso cria em mim um coração novo, faz em mim um coração puro, e faz em mim também um espírito inabalável, para que eu não caia de novo, eu não cometa as mesmas falhas que eu cometia. Eu quero ser diferente diante do Senhor. E é sobre esse tipo de arrependimento que eu quero tratar com vocês nesta noite. Porque eu vejo, meus irmãos, que o discípulo de Cristo hoje é chamado para se arrepender, porque está perto o reino dos céus. E aqui eu preciso que você entenda a brevidade da sua vida, da minha vida. Nós sempre achamos que nós teremos tempo para resolver as nossas pendências, não é? A gente acha que tem tempo para pedir perdão ou para perdoar. Neste momento eu não quero perdoar, porque eu estou ofendido, eu estou ferido, e de certa forma também eu quero dar uma valorizada na coisa, então eu vou me manter firme, duro, distante da pessoa que eu ofendi ou fui ofendido, e assim em algum momento eu resolverei isso daí, mas agora não. Só que a gente não sabe que Deus pode nos chamar hoje. Espero que não, mas é uma realidade. Quando a gente fala sobre o reino dos céus, e a pregação de Cristo tem essa relação, ele diz no início do seu ministério: olha, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Ele está dizendo a brevidade da vida e de que nós temos apenas 2 destinos na eternidade. Se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e assim confessar as suas falhas e seus pecados diante do Senhor, você estará com Cristo para sempre no céu. O seu destino é a morada eterna com Deus Pai na eternidade. Porém, se você não aceitar a Cristo e manter uma vida distante do Senhor, não obedecendo os seus mandamentos, a sua direção é o inferno. A consequência das tuas atitudes aqui nesta terra ecoarão eternamente no inferno. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem esse meio termo. Não tem esse, sabe, como a gente fala hoje em dia, o meia boca. Não tem isso. Ou você é, ou você não é. Jesus explica de maneira muito clara. É 2 caminhos, 2 portas. São 2 destinos. É isso. Você já viu pessoas que têm uma vivência maior e elas não souberam tratar as suas falhas, as suas dificuldades, elas ficam presas nessa pendência e elas ficam remoendo isso. Você vai conversar com essas pessoas, elas só sabem falar disso. Ah, se eu tivesse falado diferente. Ah, se eu tivesse decidido diferente. Ah, se eu tivesse perdoado. Ah, se eu tivesse dado o primeiro passo. Agora já foi. E aí? Por isso, há um sentido racional no arrependimento. Esta palavra é para a sua razão. É para você entender
pela lógica, que é necessário você mudar, que é necessário você fazer uma revisão de vida, que é necessário você olhar para dentro de si e ver onde você está falhando, onde você está distante do Senhor, para que assim você tome uma atitude. Porque o reino dos céus está próximo. Se não for pela questão do passamento desta vida para outra, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que Jesus virá chamar a tua igreja, e será no tocar da trombeta, no piscar dos olhos, de repente todos nós estaremos com o Senhor, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso, nós precisamos nos arrepender. O reino dos céus está próximo. Agora veja, não é apenas para a eternidade. Você pode viver o reino dos céus hoje. Se você viver de acordo com a vontade de Deus, você vai experimentar tudo que Deus tem para você hoje. Sabe, você consegue imaginar o que vai ser, ou como vai ser o céu? As coisas lindas, aquilo que você vai experimentar. Não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Só de pensar de não viver com esses sentimentos negativos, este peso, este fardo, gente, já é maravilhoso. Mas a palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus já dizendo para você assim: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Você pode viver o reino dos céus hoje, todos os benefícios que Cristo tem para você, apenas se posicionando contrário ao pecado, contrário ao erro, e vivendo plenamente Jesus Cristo. O discípulo de Cristo hoje é chamado também para se arrepender e crer no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. As boas novas do Evangelho é para ser vivida, experimentada. Jesus ele traz essa orientação porque o povo de Deus, os judeus, viviam uma falsa religiosidade, como nós muitas vezes vivemos. A gente vem para o culto, para cultuar, para louvar e tudo mais, mas o nosso dia a dia, durante a semana, está totalmente distante, à parte de Deus. E aí Jesus diz o seguinte: olha, o Evangelho é vivencial, é para ser sentido, é para ser experimentado, é para viver no dia a dia, é para você ter essa sensação da presença de Deus continuamente contigo, porque afinal de contas, foi profetizado no Antigo Testamento que Jesus Cristo seria o Emanuel, o Deus conosco. Como eu disse no início da ministração, Deus está aqui, e essa experiência de senti-lo neste lugar é o que nós precisamos carregar para todos os dias da nossa vida. Irmão, se você sente o Espírito Santo em seu coração, você vai sentir vergonha de fazer aquilo que é errado, porque você vai entender que Deus está contigo cada momento. Deus está no banheiro contigo, Deus está no escritório contigo, Deus está na rua contigo, Deus está dentro do carro, na bicicleta, na moto, Deus está contigo a todo momento. Então aquela olhadinha que você dá para a pessoa que está andando na rua, aquelas coisas que você anda vendo no seu celular, no computador ou coisa do tipo, Deus está ali contigo, você entendeu? O fato é que como nós não experimentamos isso, nós não temos essa sensibilidade, como para nós a presença de Deus é indiferente, nós não vivemos este evangelho vivencial, esse dia a dia, a gente acha que Deus está distante de nós, e não está. Por isso que o evangelho, o arrependimento, além de racional, ele é sentimento, ele é sentimental, você precisa senti-lo, ele é emocional, melhor dizendo, você precisa experimentá-lo. Até a questão do sentir remorso, sentir tristeza por causa do erro é importante, porque esses sentimentos que nós consideramos negativos, eles são dispositivos de segurança para nós. Vou dar um exemplo. Quando você era criança e ia fazer alguma coisa errada, se teu pai ou tua mãe eram bravos, você pensava duas vezes antes de fazer, não é? Porque senão, couro.
Da mesma forma você deveria ter esse temor diante de Deus. Eu me sinto constrangido de errar, porque Deus está comigo. E não é porque Ele vai trazer julgamento sobre você, até poderia, porque a palavra do Senhor diz que Ele é justo juiz, e na sua justiça Ele poderia sim, mas por causa das suas atitudes. Deus mesmo, Ele diz no Antigo Testamento que trazia diante do povo a bênção e a maldição. A consequência da bênção é viver de acordo com a vontade de Deus, seguindo os seus estatutos, seguindo as boas novas do Senhor, e foi assim que Jesus ensinou. Mas também as consequências de viver uma vida maldita, é você viver distante do Senhor, e não é por causa de Deus, é por causa das suas decisões. A palavra do Senhor diz, em Tiago, que até o inimigo sim, ele lança suas artimanhas, mas quem cai no pecado é a gente. Tem nada a ver com o diabo. Ele pode até dar uma forcinha, mas a decisão é sua, é minha. A gente tem que parar, meus irmãos, nessa questão emocional do arrependimento, de botar a culpa nos outros. Está na hora da gente olhar para nós e dizer: sim, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso mudar, não quero ser mais desse jeito. A gente teima continuamente de apontar a culpa dos outros e não olhar para a gente. E você vai ver isso na história da humanidade. Em Gênesis, quando assim Deus cria o homem e a mulher, e o homem e a mulher decidem desobedecer ao Senhor, Deus chega para Adão e diz assim: Adão, o que você fez de errado? Ao invés de Adão olhar para si e com o peso do remorso, o peso da tristeza de ter pecado, ele dizer para o Senhor: desculpa, Senhor, eu falhei, me perdoa. Ele diz o seguinte: não, Senhor, a culpa é sua, a culpa é do Senhor e da mulher que o Senhor fez para mim. Quer dizer, antes estava ele chorando lá: estou sozinho, né? Nossa, tem lá o cavalinho e a égua, tá? Poxa, eu não tenho ninguém, Senhor, faz uma mulher para mim. Aí faz a mulher, né? Aí depois já estava querendo devolução: ó, Senhor, não deu certo. Deus chega para a mulher e fala assim: e aí? E você? Ah, Senhor, foi a serpente. A culpa é de Satanás, ele é sujo, né? Bom, a serpente já, né? Não tinha nem para onde correr. Você entende? Você tem que parar de colocar a culpa nos outros. Olha para si. Viva o Evangelho de Deus. O Evangelho das boas novas que Cristo estava ensinando ali nos Evangelhos e nos ensina hoje, é que nós devemos olhar para nós e nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. Também eu vejo que o chamado do discípulo de Cristo hoje é para se arrepender e dar frutos dignos de arrependimento. Porque além de uma decisão racional, de uma decisão emocional, arrependimento também é uma decisão prática, é da vontade. Você precisa mudar. Você tem que querer e fazer alguma coisa em relação a isso. Pegando a palavra de Deus e vivendo o manual de fé e prática que nós temos, para valer. Irmãos, a gente ouve ministrações aqui, todos os cultos. Sabe o que acontecia com o povo de Deus? Depois que eles saem do exílio e voltam para a terra, para Jerusalém, você vai ver isso no livro de Esdras. Eles começam a reconstruir o templo. Sabe por quê? Porque eles achavam que reconstruir o templo resolveria os seus problemas. Até sim, eles estavam no templo, mas o coração deles estava distante de Deus. Não adianta nada você vir aqui no culto, cantar e tudo mais, e fazer tudo, participar e ir embora, e durante o dia a dia da sua semana você ter uma vida de devassidão, uma vida de pecado, onde os seus lábios só pronunciam coisas podres, onde a sua mente está cheia de pornografia, onde o seu coração só tem sentimentos negativos, onde as tuas mãos e os seus pés que deveriam te conduzir à justiça, só levam para caminhos de destruição. Não adianta. Isso não é viver realmente o cristianismo. Isso não é viver um relacionamento real com Deus. Não é vir à igreja, não é vir fazer uma campanha, não é orar de vez em quando. Isso não resolve. Sabe, irmãos, nós cristãos deveríamos viver de maneira muito natural a palavra do Senhor. Porque é quem nós somos, não é o que a gente faz.
Não é viver com uma casca, uma máscara de crente, porque é legal, ou sei lá o quê, quando as tuas atitudes, teus frutos mostram totalmente o errado. O contrário. Frutos dignos de arrependimento é viver de acordo com a palavra de Deus. E isso deve ser tranquilo para você. Afinal de contas, você é imitador de Cristo, o Espírito Santo está em você. Você está num processo de transformação e de santificação. Nós, cristãos, deveríamos errar, quando erramos, de maneira involuntária, sem querer. Não ficar maquinando o erro. Aquela mulher está dando mole para mim, e eu vou ficar imaginando como fazer. Eu vou mentir sobre determinada coisa, eu vou ficar maquinando como mentir. Isso não pode para nós cristãos, meus irmãos. Aí vamos imaginar, você é sanguíneo, você é colérico, e Deus está tratando suas emoções, você aceitou a Cristo, você é um cristão real, e aí você está dirigindo nesse trânsito caótico de Dourados, e alguém te fecha, e você perde ali as estribeiras, e fala algo que não deveria. Se você tem o Espírito Santo, se você vive realmente de acordo com a vontade de Deus, naturalmente o Espírito Santo já faz você produzir um fruto digno de arrependimento. Ele diz: meu filho, minha filha, você não devia ter feito isso. E aí você coloca já a mão na consciência e diz: Senhor, me perdoa, não é mais quem eu sou outra pessoa, eu sou uma nova criação nas tuas mãos. Essas coisas já ficaram para trás, tudo se fez novo. Eu vou te dar um exemplo prático disso, tá? De frutos dignos de arrependimento. Você conhece a história de Zaqueu? Né? Zaqueu, publicano lá, o cobrador de impostos. Bom, Zaqueu era judeu e ele extorquia os seus semelhantes. Então imagina só o quanto o povo odiava Zaqueu, né? Ele realmente defraudava o povo, ele tirava dinheiro a mais e ninguém podia reclamar. As pessoas deviam odiar Zaqueu. Zaqueu fica sabendo que Jesus ia entrar em sua cidade. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus para exatamente onde Zaqueu estava, olha para cima e fala: Zaqueu, desce da árvore, eu quero ir na sua casa, quero conversar contigo, quero ter uma refeição com você. Zaqueu desce e tem um tempo com Jesus. Eu imagino, o texto não comenta sobre isso, mas eu acredito que Jesus estava pregando este mesmo evangelho que você está recebendo hoje. O reino dos céus está próximo, você tem que viver as boas novas de Deus, está na hora de trazer frutos dignos de arrependimento, você precisa ser diferente. No momento da conversa ali, Zaqueu levanta e fala assim: olha, Senhor, tudo aquilo que eu fiz de errado, tudo que eu roubei das pessoas eu vou devolver, e vou devolver a mais. Não só isso, eu vou pegar uma parte da minha riqueza e eu vou dar para os pobres, eu vou ajudar as pessoas. Jesus diz assim: hoje houve salvação nesta casa. Qual que era o pecado de Zaqueu? Dinheiro. Ele era avarento, ele era ganancioso. O coração dele estava tão endurecido para as coisas de Deus, que ele não estava nem aí para o sofrimento das pessoas. Ele queria só dinheiro, queria poder, queria para si essas coisas. Mas quando Deus tocou em seu coração, ele ouviu a voz de Cristo e o Espírito Santo moveu em sua vida, ele deu fruto digno de arrependimento. Ele disse: olha, o dinheiro que antes era o meu Deus não será mais. Jesus Cristo agora é o centro da minha vida. E para mostrar isso de maneira prática, eu vou pegar esse dinheiro que eu peguei, que eu adquiri de maneira errada, e eu vou devolver para as pessoas, eu vou acertar as minhas pendências. Eu quero viver realmente essa presença de Deus que muda meu coração, que gera essa metanoia, essa mudança total em minha vida. Esse é o chamado do discípulo, para você hoje se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Deus, irmãos, Ele é Deus de recomeços, de segundas chances, de novas histórias. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi, ele experimenta isso no Salmo 51, no verso 17, quando ele diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito Deus não desprezará jamais. Pastor Newton Tuller,
ele compôs uma música chamada Vaso Novo, na década de 60. Ao ler o livro de Jeremias, onde Deus leva o profeta Jeremias até a casa do oleiro, e o Espírito Santo ministra ali a Jeremias, enquanto o oleiro estava trabalhando no barro, preparando um vaso, o vaso se estraga nas mãos dele, e ele amassa o barro e refaz o vaso. Dessa forma, Deus traz o coração do pastor Newton Tuller essa música, Vaso Novo, e eu creio que ela é perfeita para este momento. Um momento que nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero mais viver esta vida distante do Senhor. Há áreas da minha vida que eu quero confessar a Ti, pecados de estimação que antes eu guardava para mim, e eu não quero mais viver nestes pecados. Eu quero, Senhor, viver algo novo. Se for necessário, quebra a minha vida e faz de novo, porque eu quero ser novo na Tua presença.